E uma mudança na norma reguladora número 1 passa a exigir que todas as empresas brasileiras avaliem a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores. Essa mudança passa a valer a partir do dia 26 de maio, mas inicialmente essa mudança terá um caráter apenas educativo e orientativo, sem aplicação de multas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Cristiane Fortino. Ela que é médica do trabalho e atua na SESMIT do Instituto de Assistência e Amparo Social dos Trabalhadores do Setor de Serviços, o IAFAS. Bom dia, seja bem-vinda. Bem? Obrigada pelo convite. Esse assunto e essa mudança, ela veio com qual objetivo? De agregar, de unir empresa, funcionário e todo o setor que gera em torno da avaliação psicológica dos funcionários. Porque, na verdade, não são fatos isolados que tangem essa questão. Ou seja, a empresa vai estar em conjunto com os gestores para trazer mais para perto o funcionário em relação à avaliação psicossocial. Na verdade, a legislação ela está tramitando desde o ano passado. Então, assim, o IAFAS, dentro do SESMIT coletivo, que está trabalhando e tem uma equipe completa montada para transformar essa obrigação em conjunto. A gente trouxe, há um ano, o IAFAS já está se preparando com a equipe completa para tratar desse assunto com as empresas. Então, nós temos o objetivo maior da nova norma é trazer funcionários saudáveis, tanto no âmbito físico quanto no âmbito psicossocial. E aí, nesse intuito, o que acontece? O que muda, por exemplo, para a empresa? A empresa vai ter que estar mais atenta com isso. Isso quer dizer o quê? Ela precisa de uma estrutura, ela vai precisar de um profissional dentro da empresa, ligado a essa área da mente humana, das emoções, um psicólogo, um psicoterapeuta dentro da empresa ou não? Como é que vai ser isso? São fases, são etapas. Certo. Então, ela começa com, vamos supor, procurar saber o que está acontecendo. Certo. Porque, assim, o fator psicossocial, ele não é um fator, Sim. eles são vários. Então, ela vai, primeiro, investigar o que está acontecendo e são fases. Dentro do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos da empresa, nós vamos colocar a avaliação psicossocial. Então, dentro do consultório do médico do trabalho, a gente já começa a avaliação. Tem uma série de questionários e a gente vai avaliar de acordo com... Isso são coisas pontuais, é individual. E em relação ao sigilo médico, o funcionário, ele conta para o médico do trabalho e o médico do trabalho começa a agir em relação àquela situação. Lembrando, então, só fazendo um adendo que você está explicando, normalmente a pessoa que trabalha em uma empresa privada, ela tem todo ano que fazer aquele exame, né? Sim. Ela todo ano precisa renovar aquele exame médico em periódico. Uma empresa normalmente Qualquer credenciada, tipo de empresa. né? Isso. Então, ela precisa fazer isso. E é nesse momento que o médico do trabalho vai fazer pode identificar isso, fazer essa avaliação. É um dos braços da nova resolução. Certo. A nova resolução, ela nos permite que a gente entre um pouquinho mais dentro da intimidade do funcionário, e no que tange a questão psicossocial. Certo. Então, a gente tem vários tipos de questionários e são etapas. Então, não é assim, coloca o psicólogo dentro da empresa e está tudo resolvido. Não funciona dessa forma. A gente vai identificar o risco, até porque ele não é um risco, ele é um agente. Então, a gente, dentro do exame periódico, a gente consegue identificar, ele está mais tristinho, quando tu começa a conversar com o paciente, ele já começa a ficar com os olhos marejados e assim sucessivamente. Então, a gente já consegue identificar no jeito da pessoa falar que tem algum problema. Certo. Então, isso abrange assédio moral, assédio sexual e uma gama de outros fatores que podem gerar uma depressão, gerar um transtorno de ansiedade generalizada. E Goiás está no segundo lugar em relação a afastamento por CID-F, que são os CIDs relacionados à questão emocional. Certo. Então, o psicólogo faz parte do projeto, mas ele não é a questão pontual, ele é a ajuda.
Então, vai envolver empresa, vai envolver gestores, vai envolver o médico, vai envolver a equipe completa. E isso que tu comentou em relação à nova NR, ela está em vigor, ela vai entrar dia 26 em vigor, mas não em caráter punitivo, em relação a isso, caráter educativo. Então, as empresas já estão se movimentando. Eu sou médica do trabalho, coordenadora do SESMIT do IAFAS, que tem a equipe completa para auxiliar as empresas em relação a esse tipo, porque toda mudança ela é um pouco complicada, um sabe, outro não sabe, e a gente não consegue. As empresas precisam de um norte, de um apoio. É uma fase de adaptação. Exatamente. Essa, né? Mas em algum momento isso vai começar a ser cobrado das empresas? Sim, ela já está sendo cobrada. Certo. O que adiou foi a questão da multa. Certo, a punição, né? A punição. O educativo continua. Inclusive, como eu comentei contigo agora há pouco, o IAFAS ele já vem há mais de quase 2 anos envolvido nessa relação, para que quando fosse homologada realmente, dia 26, as empresas já tivessem orientadas, tal, mas teve muita dúvida em relação a profissionais, então, assim, nem a própria lei não estava sendo muito coerente. Então, caráter educativo, até o ano que vem, na mesma data, para que isso possa ser implementada, agregada às empresas, para que as empresas trabalhem com isso como uma forma de agregar, não como uma forma de punir ou nada nesse sentido. É para somar, né? E com aí, certeza. Se os trabalhadores, os funcionários, os colaboradores estão bem de saúde, bem mentalmente, ele consegue render mais para a empresa, né? Então, de qualquer maneira, esse é o objetivo. Tá ok. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade e eu quero comentar mais uma vez sobre o Instituto, que é o IAFAS. Certo. Ele tem o SESMIT coletivo, ele é o 2º do Brasil e ele veio para acolher as empresas para que todas elas tenham suporte e assistência em relação a isso. E às outras NRs também, porque é um conjunto, né? Sim. Tá ok. Obrigada. Eu que agradeço. Dia. Bom dia.